Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Fazemos este Política Impura especial porque a demissão do Primeiro-Ministro o impõe. Sejam bem-vindos a um Política Impura especial na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos. Falemos então da demissão do Primeiro-Ministro António Costa. O país foi apanhado de surpresa com esta demissão. António Costa ainda recentemente tinha dito que iria fazer 4 anos de governação e, afinal de contas, a demissão surgiu com total surpresa. Em primeiro lugar, analisemos a personalidade de António Costa. Desde logo, da direita à esquerda, não houve nenhum dirigente político, nenhum dirigente partidário que pusesse em causa a honradez, a honestidade de António Costa. António Costa é um homem impoluto que, bem ou mal, pode-se discordar num sentido ou noutro, mas que temos a certeza que pretende servir o país e a Procuradoria-Geral da República devia ter isso em conta. Mas a verdade é que não o teve. E num comunicado absolutamente inacreditável, veio dizer, entre outras coisas, que um inquérito sobre o Primeiro-Ministro, decorrente de afirmações que terceiros teriam feito sobre ele, iria decorrer no Supremo Tribunal de Justiça, por ser o tribunal competente para tal. Ora, é muito grave aquilo que a Procuradoria-Geral da República fez. Primeiro, adiantou-se a um inquérito que parece que nem sequer existia. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça validou uma das escutas em que aparece António Costa, mas não decidiu levar a cabo qualquer processo de inquérito sobre António Costa. Foi a Procuradoria-Geral da República que, através de magistrados do Ministério Público de primeira instância, portanto incompetentes para analisar o caso de António Costa, foi a Procuradoria-Geral da República, através de informações desses magistrados de primeira instância, que decidiu emitir esse comunicado com referências a António Costa, obviamente que sabia que iriam ter consequências. António Costa é um homem que, vivendo na política, não é um homem que tem necessidade de viver da política. E por isso, quando a honra dele estivesse em causa, obviamente que a Procuradoria-Geral da República saberia que ele se iria demitir. Portanto, aquele último parágrafo inacreditável do comunicado da Procuradoria-Geral da República é um comunicado com claras intenções políticas. E, se não era, devia sê-lo. Então estamos num caso igualmente grave, porque a Procuradora-Geral da República é completamente inconsciente sobre aquilo que diz. Mas, vejamos mais. É que é certo e sabido que inquérito sobre António Costa, que não foi constituído e erguido, qualquer inquérito sobre António Costa no Supremo Tribunal de Justiça irá dar em nada. Mas a atuação da Procuradoria-Geral da República levou já à admissão do Primeiro-Ministro de Portugal. Nós
sabemos qual tem sido a atuação da Procuradoria-Geral da República em imensos casos. Ainda recentemente, o Ministério Público decidiu não acusar o ministro Cabrita, o ex-ministro Cabrita, por um crime de homicídio por negligência. Embora anteriormente tenha levado a cabo diligências que puseram em causa o nome e a honra de Cabrita e levaram à sua demissão. Antes, já tinha sucedido com outros ministros. E isso levou à destruição da reputação desses ministros que se demitiram, que nunca mais terão lugar na política. E isso por uma acusação completamente infundada, como se veio a verificar, do Ministério Público. Qualquer ministro não é mais nem menos que outro cidadão. Mas, tratando-se de um ministro, qualquer procurador deveria ter o máximo de cuidado em deduzir uma acusação. E devia deduzir a acusação não quando tivesse 55% de probabilidades de levarem a uma condenação, porque a acusação diz a lei que deverá ser deduzida desde que haja uma probabilidade de haver condenação superior à probabilidade de haver absolvição. Mas num caso desses, pelo menos 75% de probabilidades de conduzir a uma acusação deveriam ser exigidas para que essa acusação fosse levada a cabo pelo Ministério Público. Mas repare-se, no caso de Eduardo Cabrita e noutros casos de outros ministros que foram levados a julgamento até e foram absolvidos em julgamento, o Ministério Público não teve esse cuidado. E pior é que nenhuma consequência derivou para o Ministério Público da incompetência ou, quem sabe, da má-fé do próprio Ministério Público que deduziu a acusação. Isso é extremamente grave, porque um Procurador da República que deduz uma acusação que se vem a verificar que não tinha fundamento sério para ser deduzida e que levou a uma absolvição, parece que natural e evidente, dos acusados e posteriormente levados a julgamento, e que levou também à admissão de ministros ou de secretários de Estado, pessoas com importância na vida política e no governo da nação, deveria ter consequências para os procuradores. Mas as consequências não são nenhumas. O procurador, pelo menos um procurador desse género, que acusa um ministro de corrupção e que depois se vem a verificar que nada disso é verdadeiro, o mínimo que se devia fazer era pô-lo na primeira instância num juízo local criminal para ele decidir bagatelas penais, porque se revelou incompetente para decidir questões importantes. Mas nada disso sucede. Esses procuradores continuam no mesmo lugar e com as mesmas prerrogativas que tinham antes. Isto leva-nos à reflexão sobre a possibilidade de utilização do Ministério Público para fins políticos ou até para negociatas. Vamos a ver. Aquilo que sucede neste caso, que levou à admissão de António Costa e à constituição de arguidos do ministro João Galamba e outras personalidades, mas falamos mais propriamente até do ministro João Galamba. O ex-ministro Matos Fernandes falou-se de buscas, mas ele não foi constituído arguido. Foi constituído arguido João Galamba.
Isso deriva de um conflito entre duas empresas. João Galamba é acusado de ter favorecido a Luso-Recursos, uma empresa que pretende explorar o lítio em Montalegre e em Boticas, em prejuízo de uma outra empresa, que era uma empresa de capitais australianos, que tinha o nome Dakota Minerals, que adquiriu ou terá adquirido à Luso-Recursos os direitos de exploração, mas que a Luso-Recursos diz que não adquiriu nada. E há aí um conflito entre as duas empresas. Foi precisamente essa empresa australiana, Dakota Minerals, que depois se transformou em uma empresa com o nome português, Novo Lítio, que fez a queixa contra o ministro e contra os administradores da Luso-Recursos. Ora bem, em vez de perceber que, no fundo, isto se trata de uma questão de direito privado e, frequentemente, os tribunais, pura e simplesmente, mandam arquivar processos de crime porque as questões que são ali dirimidas devem ser dirimidas no Tribunal Cível, mas neste caso não o fez. Podia tê-lo feito, não o fez. Também podia ter feito outra coisa, que seria, pura e simplesmente, fazer uma suspensão, ordenar uma suspensão do processo até que fosse decidida qualquer questão cível prejudicial ao andamento do processo de inquérito criminal. Não fez nenhuma nem outra. Optou por esta solução. Estamos convencidos que João Galamba vai ser absolvido. E estamos convencidos pelo seguinte: é que a atuação dele fundou-se numa lei, no Decreto-Lei 88/90, e depois num contrato feito em 2012 pelo governo de Pedro Passos Coelho à Luso-Recursos, que lhe permitia a prospecção e depois a exploração do lítio nessas minas de Montalegre e Boticas. Aquilo que Galamba fez foi cumprir esse contrato a que estava obrigado por força daquilo que contratou o governo de Passos Coelho. Levanta-se o problema de saber se o contrato, afinal de contas, foi assinado com uma outra empresa que foi criada 3 dias antes da assinatura do contrato. E, portanto, isso seria um indício de corrupção. Só que o contrato dizia que a empresa que teria direito à concessão poderia ser ela a contratar ou poderia indicar uma terceira pessoa, chama-se contrato para a pessoa a nomear, poderia indicar uma terceira entidade como contraente. Foi isso que ela fez. Portanto, tudo dentro da legalidade. Claro que agora aparecem até processos. Agora o município de Montalegre anunciou que vai intentar uma ação cível para impedir a exploração de lítio em Montalegre. É pena que não o tivesse feito já no tempo de Passos Coelho, porque tudo começou com o governo de Passos Coelho e que, no fundo, o governo de Costa teve de dar continuidade aos contratos celebrados por Passos Coelho. Portanto, João Galamba, estamos plenamente convencidos que vai ser absolvido. Mas a destituição de João Galamba, como pretendia o Presidente da República e como pretendia o PSD e como tem pretendido a direita e até certa esquerda, pois foi levada a cabo. O Presidente da República, ontem à noite, depois da demissão do Primeiro-Ministro, foi dar a sua passeata noturna, muito sorridente, muito agradado com a situação. Será importante saber, se não vai ser agora que se vai saber, mas o tempo talvez possa permitir conhecer
qual o papel do Presidente da República em tudo isto. No que toca ao caso do hidrogênio verde, aquilo que sucedeu é também um conflito entre empresas. Houve um grupo de empresas constituído inicialmente pela EDP, pela Galp e pela REN, nomeadamente, que depois a EDP e a Galp retiraram-se, mas ficou a REN e ficaram outras empresas portuguesas. E esse conflito é, essencialmente, com uma empresa estrangeira que pretendia ser ela a levar a cabo essa atividade de produção de hidrogênio verde em Sines. Perdeu o concurso e agora utiliza o processo crime que vem parece que desde 2020 para atingir os seus objetivos. Mais uma vez aqui, o Ministério Público demonstrou que, em lugar de remeter estas questões para os processos cíveis e depois, se eventualmente, durante os processos cíveis, houvesse indícios de que haveria corrupção, e certamente que aí eles seriam escalpelizados profundamente, e não seriam apenas por indícios, havia uma prova profunda de que a corrupção existiu, porque certamente que as partes iriam procurar produzir prova sobre o assunto, então aí poderia ou não deduzir a acusação. Fê-lo agora, causando terríveis consequências ao país. Só de ontem para hoje, a Bolsa Portuguesa perdeu 1.700 milhões de euros. Irá continuar nas perdas no futuro. A quem assacar essa responsabilidade, desde logo não tenho a mínima dúvida que há alguém que deve ter responsabilidades nisto. Aquele último parágrafo do comunicado da Procuradoria-Geral da República que originou a demissão do Primeiro-Ministro deve ter consequências. E essa consequência só pode ser a demissão da Procuradora-Geral da República. Esperamos que isso venha a acontecer para que o Ministério Público não se transforme num poder que se substitua ao poder democrático legitimado pelo povo, que, no fundo, é isso que está a suceder de momento. Vamos a ver no que estes processos todos vão dar. Quanto a António Costa, não vai dar manifestamente nada. Quanto a João Galamba, temos quase a certeza que também não vai dar nada. Contra os outros, não sabemos, não conhecemos minimamente o caso. Mas, de qualquer modo, já produziu danos graves a pessoas e danos graves, sobretudo, ao país. Por isso, a demissão da Procuradora-Geral da República impõe-se. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, que será lançado novamente no próximo sábado, com mais notícias sobre o momento político que Portugal está a viver e eventualmente, com notícias também de outros acontecimentos políticos importantes no mundo. Peço-lhes, à despedida, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é fácil, gratuito e muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos.